Você já parou para pensar se Deus realmente quer que você seja rico e próspero? Se a vontade de Deus é sempre nos dar tudo o que pedimos? Ou será que existe algo muito mais profundo por trás da verdadeira vontade do Pai para nossas vidas? Essa é uma das questões mais polêmicas do cristianismo moderno. De um lado, pregadores afirmam que Deus quer nos abençoar financeiramente e que devemos decretar e declarar nossa prosperidade. Do outro lado, muitos cristãos vivem uma vida de resignação, achando que sofrer é sinônimo de espiritualidade. Mas e se eu te disser que ambas as visões estão incompletas? E se a vontade de Deus for algo muito mais revolucionário do que simplesmente nos dar dinheiro ou nos fazer sofrer? Hoje vamos mergulhar em Romanos 12, 1, 2, junto com Jeremias 29, 11, para descobrir qual é realmente a vontade de Deus para a sua vida. E posso garantir que o que você vai descobrir vai mudar completamente sua perspectiva sobre o que significa viver segundo os propósitos divinos. Em Romanos 12, 1, 2, vemos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E em Jeremias 29, 11, porque sou eu que conheço os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Me conta aqui nos comentários, você já ouviu alguém dizer que Deus quer sua prosperidade financeira acima de tudo? Como você reagiu a isso? Agora eu quero começar com uma pergunta que pode incomodar muitos de vocês. Quantos de nós, cristãos, ainda tentamos fazer barganha com Deus? Você sabe do que eu estou falando, não é? Deus, se o Senhor me der esse emprego, eu prometo que vou dizimar certinho. Ou então, Senhor, se meu filho melhorar na escola, eu vou participar mais da igreja. Isso me lembra de uma criança pequena que descobriu o poder da negociação. Imaginem um menino de 5 anos. Quando a mãe pede para ele guardar os brinquedos, ele rapidamente responde: tá bom, mãe, mas depois eu posso assistir desenho. Na hora do banho, só mais 5 minutinhos brincando. Na hora de dormir, posso beber água? Posso ir ao banheiro? Posso ouvir mais uma história? Vocês sabem o que está acontecendo aqui? A criança aprendeu que pode tentar controlar a situação através da negociação. E muitas vezes nós adultos fazemos exatamente a mesma coisa com Deus. Mas aqui está o problema. Quando tentamos negociar com Deus, estamos partindo de uma premissa completamente equivocada. Estamos assumindo que sabemos o que é melhor para nós e que Deus precisa da nossa colaboração para fazer sua vontade acontecer. Será que você já parou para pensar que talvez, só talvez, Deus não precise das nossas sugestões sobre como conduzir nossa vida? Que talvez Ele veja algo que nós não conseguimos enxergar? O cristão, quando nasce de novo, é como uma criança espiritual. No início, há uma dependência total. Sabemos que precisamos de Deus para tudo. Mas conforme crescemos na fé, desenvolvemos nossa própria teologia da barganha. Começamos a pensar: eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Só que existe um grande problema nessa mentalidade. Compartilhe aqui nos comentários em que área da sua vida você ainda tenta negociar com Deus, em vez de simplesmente confiar nele. Agora eu preciso te contar algo que pode revolucionar sua vida cristã. Mas espera aí. O que diabo significa sacrifício vivo? Essa expressão parece contraditória, não é? Como algo pode ser sacrifício e estar vivo ao mesmo tempo? No Antigo Testamento, quando um animal era oferecido em sacrifício, ele não voltava para casa no final do dia. Era completamente entregue, sem volta. Paulo pega essa imagem poderosa e faz algo genial.
Ele diz que nós devemos ser como aquele animal sacrificado, mas continuando vivos para experimentar as consequências dessa entrega. E aqui está onde Jeremias 29:11 se conecta perfeitamente. Quando Deus diz: "Eu conheço os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal", Ele está nos revelando algo fundamental. Quando nos entregamos completamente a Ele, não estamos nos submetendo a um ditador cruel, mas nos alinhando com um Pai amoroso que tem os melhores planos para a nossa vida. Mas você pode estar pensando: opa, espera aí, se eu me entregar totalmente a Deus, Ele vai me mandar para a África ser missionário. Ou então, Ele vai acabar com todos os meus sonhos. Sabe por que pensamos assim? Porque no fundo, ainda não confiamos completamente no caráter de Deus. Ainda achamos que Ele é como um pai severo que quer nos castigar, não como um pai amoroso que quer nosso bem. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar tudo. Você realmente acredita que Deus quer seu mal? Que os planos dele para sua vida são piores do que os seus próprios planos? Reage como se você já teve medo do que Deus poderia pedir da sua vida, ou como se você confia totalmente nos planos dele. Agora vamos ao que realmente importa: a diferença entre mudança superficial e transformação genuína. E essa diferença pode determinar se você vai viver uma vida cristã medíocre ou uma vida que realmente impacta o mundo ao seu redor. Paulo usa uma palavra muito específica em Romanos 12:2, transformai-vos. No grego é metamorfo, a mesma palavra usada para descrever quando uma lagarta se transforma em borboleta. Não é um retoque, não é uma melhoria, é uma mudança completa de natureza. Mas aqui está o problema. Vivemos numa época onde muitos cristãos querem os benefícios da fé sem a transformação. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem mudar de vida. Querem o céu, mas não querem deixar o mundo. Isso me faz lembrar daquelas pessoas que fazem academia só em janeiro. Elas querem o resultado, o corpo em forma, mas não querem o processo de disciplina diária, suor e sacrifício. Resultado: em março já abandonaram tudo. A pergunta que não quer calar é: será que você quer realmente ser transformado por Deus ou só quer que Ele resolva seus problemas sem mexer no seu caráter? Deixa eu te dar exemplos práticos de como essa transformação acontece na vida real. No trabalho, em vez de buscar apenas promoções e reconhecimento, você começa a perguntar: como posso ser sal e luz aqui? Como posso honrar a Deus através da minha competência e atitude? Nos relacionamentos, ao invés de sempre querer estar certo ou levar vantagem, você aprende a perguntar: como posso demonstrar o amor de Cristo aqui? Como posso ser instrumento de paz? Nas finanças, em vez de gastar impulsivamente ou acumular por medo, você vê seus recursos como ferramentas para abençoar outros e expandir o reino. Nas dificuldades, e aqui está o teste de fogo, em vez de questionar: por que Deus permite isso? Você aprende a perguntar: o que o Senhor quer me ensinar? Como posso crescer através desta situação? Mas vou ser honesto com vocês, essa transformação não é fácil. Ela mexe com tudo, com nosso orgulho, nossos medos, nossos planos, nossa zona de conforto. Comenta aqui uma mudança real que Deus já fez na sua vida. Algo que você consegue olhar para trás e ver claramente a mão dele te transformando. Agora, eu preciso falar sobre os obstáculos que impedem a maioria dos cristãos de experimentar verdadeiramente a vontade de Deus. E se você se identificar com algum deles, não se preocupe. Isso significa que você está sendo honesto consigo mesmo. E essa é a primeira condição para a mudança. Primeiro obstáculo: o medo do desconhecido. Quantos de nós resistimos à vontade de Deus simplesmente porque ela nos leva para territórios que não conhecemos? Preferimos uma vida limitada, mas familiar, a uma vida abundante, mas desconhecida.
É como aquela pessoa que reclama do emprego todos os dias, mas nunca procura outro por medo de sair da zona de conforto. Segundo obstáculo, o orgulho pessoal. Nosso ego simplesmente não aceita a ideia de que não sabemos o que é melhor para nós. Admitir que Deus sabe melhor significa engolir nosso orgulho, e isso dói. É como um adolescente que tem certeza de que sabe mais que os pais, até que a vida lhe ensina o contrário. Terceiro obstáculo, as pressões sociais. Vivemos numa cultura que idolatra a autonomia individual. Você é dono do seu destino. Ninguém pode te dizer o que fazer. Siga seu coração. Submeter-se à vontade de Deus pode parecer fraqueza aos olhos do mundo. Mas aqui está a questão. Desde quando a opinião do mundo deveria determinar nossa relação com o Criador? Quarto obstáculo, experiências passadas negativas. Talvez você já tentou seguir o que pensava ser a vontade de Deus e se decepcionou. Ou conhece alguém que entregou tudo nas mãos de Deus e as coisas deram errado. Isso cria uma barreira emocional que nos impede de confiar novamente. Mas eu tenho uma pergunta para você. Será que essas experiências realmente refletem a vontade perfeita de Deus? Ou foram interpretações humanas imperfeitas do que achávamos que Ele estava dizendo? Aqui está a verdade que pode libertar você de todos esses obstáculos. Quando Deus diz em Jeremias 29:11 que tem pensamentos de paz sobre você, Ele não está mentindo. Quando Jesus diz que seu jugo é suave e seu fardo é leve, Ele não está exagerando. Quando Paulo diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, ele não está sendo poético. A vontade de Deus não é sua inimiga, ela é sua maior aliada na jornada rumo à plenitude. Salva este vídeo para você poder voltar e revisar estes obstáculos sempre que precisar lembrar do que pode estar impedindo sua entrega total a Deus. E agora, chegamos ao final desta jornada, mas na verdade é só o começo de uma nova forma de viver. Porque quando você finalmente para de tentar negociar com Deus e se rende completamente aos seus caminhos, algo sobrenatural acontece. Você descobre que a vontade de Deus não é um fardo pesado que você tem que carregar, mas um caminho de liberdade que você nunca imaginou que existisse. Como Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembra da lagarta que se transforma em borboleta? A lagarta não perde sua identidade quando vira borboleta. Ela descobre sua verdadeira identidade. E é exatamente isso que acontece quando vivemos segundo a vontade de Deus. Não perdemos nossos sonhos. Descobrimos que nossos sonhos mais profundos se alinham perfeitamente com os propósitos dele. Jeremias 29:11 e Romanos 12:1-2 trabalham juntos para nos mostrar uma verdade gloriosa. O Deus que tem pensamentos de bem sobre nós é o mesmo que nos chama para uma transformação completa. Sua vontade não é nossa inimiga, mas nossa maior aliada na jornada rumo à plenitude e ao propósito eterno. Então, eu te desafio hoje, pare de tentar negociar com Deus. Pare de tentar manter o controle de algumas áreas da sua vida enquanto entrega outras. Faça como Paulo nos ensina. Apresente-se como sacrifício vivo, santo e agradável. E quando você fizer isso, vai descobrir o que milhões de cristãos ao longo da história descobriram, que a vontade de Deus é de fato boa, agradável e perfeita, não apenas para o reino, mas especificamente para você. Oração. Pai Celestial, hoje eu escolho parar de tentar negociar contigo. Escolho parar de ter medo dos teus planos para a minha vida. Entrego-me completamente em tuas mãos, confiando que teus pensamentos sobre mim são de paz e não de mal. Renova minha mente, transforma meu coração e ajuda-me a experimentar a beleza de viver segundo tua vontade boa, agradável e perfeita. Que eu possa ser um sacrifício vivo que te honra em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Marca aqui nos comentários alguém que precisa ouvir essa mensagem,
sobre a verdadeira vontade de Deus. Amados irmãos, chegamos ao fim de mais este encontro aqui no Caminhando com Jesus. Espero que esta mensagem tenha tocado seus corações e possam colocar em prática estes ensinamentos em sua jornada com Cristo. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações e compartilhem com quem precisa desta palavra. Deixem nos comentários como esta mensagem os impactou. A jornada continua e em cada passo traremos mais uma palavra de edificação para o seu coração. Permaneçam caminhando com Jesus, cultivando um coração que agrada ao Senhor. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.